Vamos para a nossa próxima conversa? Eu deixo alguns minutinhos agora no final do programa para eu ler alguns comentários que vocês estão enviando, tá bom? Vamos conversar com a Karina Calife? Karina Calife, médica sanitarista, professora, está sempre às segundas aqui com a gente, nos falando sobre pandemia, sobre esse momento da saúde. Tudo bom, Karina? Como você está? Tudo bem, Thalita? Tudo caminhando. Espero que tudo bem com vocês também. Tudo certo por aqui também, na resistência, mas com saúde, isso que importa. Karina, vamos falar sobre essa notícia do governo do estado de São Paulo, anunciou que vai iniciar a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid para maiores de 60 anos. Isso acontece agora a partir do dia 5 de abril. Falta uma semaninha já na semana que vem, né? Março, abril, isso mesmo. Como que você está vendo uma medida necessária nesse momento, tendo em vista que os maiores de 80 anos já estão sendo vacinados, né? Agora, então, essa decisão de maiores de 60 anos. Como você está vendo isso? Olha, Thalita, eu acho que é uma excelente, opção, tem que ser feito isso mesmo, porque a gente já disse que quanto mais as pessoas envelhecem, a gente tem essa diminuição de proteção, ou seja, o sistema imune das pessoas mais velhas, ele tem aquilo que a gente chama de senescência, né? Ele vai ficando um pouquinho mais frágil e tem um prazo aí de 6 meses em que a gente já sabe que vai caindo. E são também essas pessoas, especialmente acima de 85, mas também os acima de 60, que vão tendo algumas internações ainda um pouco mais complicadas. Então, eu acho que vale a pena a gente fazer isso. A gente tem certeza que a diferença é muito grande em relação à quarta dose e à terceira. Isso a gente ainda não tem completamente, vamos dizer assim, fechado, né? A gente ainda tem estudos sendo realizados, tal. Já sabemos da grande diferença da terceira dose e tudo tem indicado que sim, a quarta dose, especialmente nas pessoas mais velhas, nos idosos, e acho que para frente também alguns profissionais de saúde, porque a gente, apesar da grande melhora que a gente tem de cenário epidemiológico agora, a gente não acabou a pandemia, né? Então, essa questão das várias variantes, né, que tem a possibilidade de circular, faz diferença essa quarta dose. Eu acho que se tiver oportunidade, quem tiver oportunidade, não você, que é uma jovem, eu disse você, no geral. Sim, quem nos ouve? Quem nos ouve isso deve aproveitar a oportunidade. Eu vou aproveitar quando chegar a minha vez. Eu já estou pegando no pé dos meus pais também, já liguei avisando, falando, vai rolar, fiquem atentos, eles estão no interior de São Paulo, mas fica atento a calendário para se vacinar o quanto antes, tá certo? Em relação a esse momento, né, que você citou, que a gente passa agora, esse momento da pandemia, tem um mapa verde, né, que foi divulgado pela Fiocruz, mostrando essa relação de internações de Covid-19 em todo o país. E verde significa que é um bom sinal, né? Há poucas internações, enfim, isso não quer dizer, na verdade, parece, você explica pra gente, que não há internação alguma, que não há morte, no caso, né? Mas parece ser um bom momento que a Fiocruz indica da pandemia aqui no Brasil. Sim, eu acho que esse é o melhor momento em relação aos leitos de UTI que estão disponíveis, os leitos de internação para pacientes mais graves. Nos últimos 20 meses, essa é a primeira vez que a gente fica com todos os estados do país nesse, vamos dizer assim, nessa situação que é um índice baixo, ou seja, se as pessoas adoecerem, você tem disponível leitos de UTI que são os necessários. Isso não quer dizer que não tenha nenhum número de casos acontecendo, nem óbitos, nem internação, porque isso está acontecendo. A gente não consegue no Brasil medir exatamente quantos casos novos por dia. A gente tem aquele número que aparece na televisão, mas a gente sabe que o Brasil testa muito pouco, né? Então a gente não pode dizer, a gente tem continuado com acho que 27 mil, mais ou menos isso por dia, que é bastante, e temos aí um número de mortes pequeno, mas temos ainda internação. Então o que eu quero dizer com isso é assim, apesar de para comemorar e a gente deve fazer isso, significam várias coisas. Primeiro, que as vacinas funcionam. Como o Brasil é um país com um alto índice de vacinação, diferente de outros lugares, inclusive onde essa variante, aquela BA2 que a gente já falou aqui, está circulando e que tem um índice de vacinação menor, isso agrava, né? Aparecem mais casos e mais agravamentos. O Brasil tem essa grande vantagem, que é uma população que tem se vacinado. Então, essa é a primeira resposta. A outra é que, mesmo que os casos estejam acontecendo e estejam circulando por aí, eles não estão agravando, ou seja, as pessoas estão internando menos e estão tendo um pouco menos de óbito. Mas isso ainda está acontecendo. É só olhar os dados que têm aparecido, a gente tem algo em torno
de 200, 180, 200 mortes por dia, que não é o que a gente quer. A gente quer que a pandemia, de fato, e se a gente tiver uma diminuição de circulação dessas variantes, o que é que faz com que a gente diga assim, olha, a pandemia acabou ou virou uma outra coisa, né? Quando a gente não tiver mais variantes circulando, variantes com potencial circulando, e isso ainda está acontecendo. Hong Kong, China, Europa, tem tido de novo um aumento de casos, né? E esse fim de variantes circulando está dependendo muito, inclusive, está muito relacionado, na verdade, com essa questão do uso da máscara, né? O que foi liberado agora em todos os lugares, a maior parte do país já liberou, inclusive em locais fechados, né? Como que você tem observado? Olha, eu confesso, Karina, que passeando pelas ruas, final de semana passada eu fui até para o interior e tenho percebido muita gente com máscara, mesmo nas ruas em ambiente aberto, né? Às vezes, assim, no shopping eu vejo os vendedores sem a máscara, talvez por uma recomendação ali da gerência da loja, mais clientes circulando com máscara no shopping também. Como que você tem percebido? O que vale a pena ressaltar em relação a esse momento de liberação total de máscaras? Veja, Thalita, isso já é uma coisa que a gente tem uma relação direta comprovada, ou seja, a flexibilização, todos os lugares em que você teve esses momentos de pico, de repique, de recrudescência, como é que a gente queira falar, foram em momentos de flexibilização dos cuidados. Isso a gente sabe, né? E não só a gente está falando aqui da Covid-19, mas esse novo hábito de utilização de máscara, desse cuidado, diminuiu, e a gente vai ver isso mais para frente também, fortemente outras doenças respiratórias. A gente teve uma diminuição, por exemplo, de tuberculose, a gente teve diminuição em gripes, né, em alguns casos importantes. Então, é um hábito, esse hábito do uso da máscara, que tem protegido as pessoas de se infectar, tanto pela Covid como por outras, enfim, outros patógenos que podem circular dessa maneira respiratória, né? Então, assim, o que é que a gente tem visto? Não acabou ainda. Em ambiente fechado, eu acho que não é hora ainda da gente estar sem máscara. É diferente quando você está num ambiente aberto, principalmente com sol e tal, então, que tem um certo distanciamento, você tem, com a baixa do número de casos hoje, é uma situação. Mas em ambiente fechado, a gente não pode fazer isso porque a gente tem também a história do Brasil de ser um país que está um pouquinho atrás, vamos dizer assim, de quando esses casos acontecem. A gente teve um aumento de casos na Europa agora, a gente teve de número de casos que coincidiu com a flexibilização, né? A gente teve um aumento de casos em Hong Kong, na China também, tem se colocado isso também por essa variante, que é a BA.2, né? E que a gente no Brasil não sabe ainda se isso vai acontecer aqui ou não. Como o Brasil teve um grande número de pessoas infectadas, a gente pode dizer assim que pessoas que passaram por isso, pelo menos 30% da população, você tem e com a vacinação uma certa proteção. Hong Kong, por exemplo, tem um número menor de pessoas vacinadas, principalmente entre os mais velhos, que são esses casos. Então, assim, hoje, eu, pelo menos, e minha orientação, minha recomendação é ambiente fechado, gente, é para continuar usando máscara. Eu continuo usando máscara, não só nos espaços de saúde, claro, porque isso até nos próprios que tem sido colocado politicamente tá pensado, mas também em outros ambientes, né? Qualquer ambiente que eu vá, que é fechado, eu vou de máscara, eu estou de máscara. Aliás, eu uso máscara para tudo, eu uso até em ambiente aberto, por enquanto, mas existe uma diferença. Se é para a gente centrar numa continuidade naquilo que de fato vai fazer a diferença, especialmente em ambiente fechado. E que a gente também garanta uma circulação, né? Que o Brasil não cuidou muito disso. Isso tem uma diminuição muito grande quando você tem, por exemplo, nas escolas, mesmo em ambiente fechado, você garanta uma certa circulação do ar, isso também ajuda bastante. Eu conversava até semana passada com o Gessen Orellana, que é pesquisador, né, da Fiocruz, e ele falava sobre essa questão das escolas. Eu conversei com ele porque existem alguns municípios que liberaram o uso nas escolas, lembrando que tem criança menor de 3 anos que não se vacinou ainda, né, menor de 5 anos, na verdade, que não se vacinou ainda, e tem algumas escolas em que alguns municípios que a escola é optativa, pode usar ou não pode usar. Mas o mais recomendado, ainda mais por conta dessa falta de vacinação das crianças menores de 5 anos, é manter a máscara, né, Karina? Eu tenho certeza disso, que no ambiente fechado, como sala de aula, que você junta um certo grupo de pessoas,
que tem crianças, normalmente crianças têm irmãos, que alguns que se vacinaram, outros que não se vacinaram, então você tem uma circulação. Eu acho que a gente vai passar por um momento, vai chegar no momento, espero eu, essa é a nossa expectativa, né? Melhor que a gente não siga aí esse aumento de casos que está acontecendo em alguns outros lugares. Então, se a gente não tiver o surgimento de novas variantes, a gente vai bem. Agora, se a gente continuar com essa coisa tão flexibilizada, nos espaços fechados, sem esse cuidado, eu acho que a gente corre o risco de ter algum repique, alguma coisa. Vamos ficar atentos, né? Acho que é para o de sempre, né, Thalita? Tem que vacinar quando tiver a vacina disponível, porque a gente também sabe que o agravamento é isso. Tem que usar. Eu sugiro, né? Eu acho que apesar da gente ter essas orientações, que tem um cunho político também, né, Thalita? É uma orientação que tem cunho político. Você vê, por exemplo, na faculdade de medicina, algumas que a gente trabalha, a gente vê a orientação de ficar assim, eu digo, gente, uma coisa é no campus, na sala de aula, são futuros profissionais de saúde, você não pode ficar sem máscara, né? É um risco para o professor, para os alunos, enfim, são cuidados a se ter, né? Eu recebi uma mensagem da Vera Gonzaga, que super bacana. Ela falou assim: ó, acabei de fazer 60 anos, que vem a quarta dose no dia 5 de abril, viva o SUS. Que bacana, Vera, parabéns, aliás, viu? Recebi uma pergunta aqui também sobre tirar a máscara em ambientes abertos quando está praticando exercício físico. Você considera que é possível, Karina? Eu acho que nesse momento é possível sim, Thalita, contanto que você não esteja correndo com um monte de gente junto, que tem algum espaço. A questão é a aglomeração, é a proximidade. Então, no ambiente aberto, hoje, com ou seja, a gente tem uma diminuição muito grande, acho que mais de 40%. Teve um momento que a gente tinha quase 60% dos testes positivos, hoje dá algo em torno de 4,7%. Ou seja, isso significa que tem, de fato, uma circulação menor. O ambiente aberto tem vários fatores que a gente demoraria um pouco para falar, mas que também tem essa proteção, tanto da circulação de ar, mas como de, enfim, várias questões. Então, dá para fazer isso, dá para caminhar, correr sem a máscara, contanto que você não esteja em um ambiente cheio de gente, mas você está num ambiente aberto, mas com um juntinho do outro, aí a recomendação é de utilização da máscara. Perfeito. Vamos só para uma última questão, que é a seguinte, Karina. Você, inclusive, publicou um artigo, né, falando sobre políticas de saúde agora no governo Bolsonaro. Chama O que Perdemos, Retrocessos no SUS. E é um debate muito interessante de se fazer nesse ano eleitoral, é claro, né? A gente está vendo tudo o que está acontecendo no Ministério da Educação, com esse gabinete paralelo, mas um esquema de corrupção enorme, e não podemos esquecer que isso aconteceu também no Ministério da Saúde, né? Assim como a gente tem uma trajetória desastrosa de ministros ali no Ministério da Educação, a gente também tem no Ministério da Saúde, que foi um dos ministérios mais importantes desses últimos anos em que a gente viveu uma pandemia mundial, né? Então, assim, o que você chama atenção em relação ao que aconteceu esse ano e coloca como fator importantíssimo para ser discutido durante esse momento eleitoral, já visando 2023? Então, Thalita, esse é um artigo que a gente publicou na Apex Network, que tem tido várias avaliações de como que o governo Bolsonaro foi em várias áreas, né, enfim, das políticas públicas. Especialmente na saúde, eu tentei dividir esse artigo em dois momentos. Um momento que fala um pouco do que a gente perde enquanto SUS. Então, que a gente vem tendo, o financiamento do SUS nunca foi, assim, vamos dizer, a coisa mais forte, a gente sempre teve um subfinanciamento, mas de 2016 para cá a gente tem uma mudança importantíssima, uma piora nesses investimentos, e a piora desses investimentos ela também não foi, vamos dizer assim, linear, Thalita, ou seja, algumas áreas perderam ainda mais que outras. A gente tem com a PEC da morte, né, a PEC que aconteceu em 2016, uma retirada de recursos, um congelamento por 20 anos até 2036, o que é absurdo, é impossível a gente lidar com isso, ainda mais com uma pandemia no meio. Então, por exemplo, recursos que digam respeito ao atendimento à mulher em situação de violência, a gente perdeu quase 70% de recursos para esse enfrentamento, que diz respeito à quimioprofilaxia, atendimento, enfim, interrupção da gestação prevista em lei, em algumas situações de violência e de saúde da mãe. Algumas coisas, por exemplo, o programa de AIDS no Brasil, da DSTA e das ISTs, é um dos programas premiados no mundo inteiro. Não tem nenhum lugar que fez o enfrentamento, né, da pandemia da AIDS como o Brasil, com oferta de medicamentos, com oferta de antirretrovirais. Então, foi outra coisa que a gente perdeu bastante.
em relação a medicações, em relação também à questão das várias políticas que a gente tem. A gente tem 2 artigos que foram publicados em 2018 na revista Lancet, que é uma revista reconhecida, que fala dos 30 anos do SUS. Então, o que aconteceu nos 30 anos, que a gente chama do fator SUS, né? A gente teve um aumento da expectativa de vida no Brasil, diminuição da mortalidade infantil, diminuição pouca, mas um pouco da mortalidade materna, um maior controle das doenças crônicas não transmissíveis, de pré-natal, e o que aconteceu é que de 2017 e 2018 para cá, isso só piora. Pela primeira vez, a gente teve, por exemplo, uma piora em indicador como mortalidade infantil, que está diretamente ligado com momentos de crises e perda de emprego também, né? Então, a gente tem um ganho claro com o SUS, publicado em vários espaços, demonstrado com indicadores, que a gente tem o governo Bolsonaro fazendo com que a gente perca muita coisa, né? Desse ponto de vista, não só de financiamento, mas de entendimento, de crenças equivocadas, ou seja, algumas coisas elas não são definidas tecnicamente, mas a partir de alguns olhares, vamos dizer assim, das crenças, dos valores de cada pessoa, e a gente não pode, a ciência tem que sempre ser quem está à frente. E todas essas questões de pandemia, que aí foram gravíssimas, de retirada de recurso, de não uso do orçamento, de vacinas que não aconteceram em tempo oportuno. Então, na verdade, a gente teve um retrocesso muito grande em políticas públicas consolidadas, em diminuição de consultas de pré-natal, diminuição de oferta de parto, enfim, de várias coisas que foram acontecendo no nosso país que fazia 30 anos que não acontecia. Então, a gente não está falando uma coisa pegando um pedacinho pequenininho, né? A gente está falando de algo que a gente consegue demonstrar. A gente tem dito que o enfrentamento, por exemplo, da pandemia no governo Bolsonaro, ele não foi apenas pífio, ele foi proposital. Tem algumas coisas que foram pensadas. Existia uma tese, né, que é essa tese negacionista de achar que isso não existia. Então, tudo foi atrasando, as orientações, a comunicação, o recurso para que as pessoas pudessem ficar em casa, quando esse foi o caso lá atrás, né? Então, tudo isso, auxílio emergencial, tudo isso não aconteceu de um jeito que deveria ter acontecido. Então, a gente tem, por exemplo, em relação à morte de gestantes, o Brasil, entre 2020 e 2021, chegou a ter 8 entre cada 10 mortes de gestante no mundo. Isso é uma coisa que não aconteceu em nenhum lugar, e isso só diminuiu com a vacinação. Então, o Brasil, o SUS ainda é o espaço, vamos dizer assim, um sistema universal que tem dado uma grande resposta, pelos profissionais de saúde que tem, pela militância que está por trás dele, pelo movimento social, por tudo isso, mas a gente vai precisar retomar isso de um jeito forte, Thalita, do ponto de vista de financiamento, de cuidado, de pensar nas políticas públicas que a gente pensava assim que não poderia ser tão ruim, ia ser ruim, já sabia, mas conseguiu superar a expectativa de um jeito muito destruidor de algumas políticas, que a gente vai ter que retomar com muito cuidado para ver a gente voltar a um lugar que a gente já esteve, até em relação ao mundo, em relação à nossa... Mas a gente é forte e a gente vai conseguir dar conta disso.